Bom, pessoal, vamos começar então a nossa atividade. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Bruno, eu sou médico cardiologista e sou estudante de logosofia. Estou aqui hoje como colaborador voluntário aí da Fundação Logosófica para dirigir essa atividade para vocês. E, enfim, muito feliz aí com a oportunidade de ter feito esse estudo e com a presença de todos vocês. Espero que vocês possam tirar aí elementos úteis sobre esse tema que tanto tem inquietado aí mentes e corações nos últimos séculos. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente começa então a nossa apresentação. Todos conseguem ver minha tela projetada? Algum problema? Conseguem me ouvir também? Tudo certinho aí, Márcia? Bom, vamos prosseguir então. Maravilha. Gente, então hoje vamos falar sobre aí os mistérios da convivência humana. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que é bastante interessante. Mas, afinal de contas, né, por que falar de convivência? É um assunto propício agora? Gente, como é que tem sido essa quarentena para vocês, assim? Como é que a gente tem convivido com esses distanciamentos de algumas pessoas e essas aproximações de outras, né? Tem sido fácil? Gente, olha o que eu encontrei nos noticiários recentemente. Após a quarentena, número de pedidos de divórcio aumenta. Covid influencia no aumento de divórcios e até de violência doméstica. Recorde de divórcios na quarentena. Recorde de divórcio em cidade da China. Perto demais por tempo demais. Número de pedidos de divórcio aumenta. Gente, o que está acontecendo? A gente está tendo dificuldade, né, para conviver. E realmente não parece ser muito trivial, né? Parece ser um aspecto da vida humana que é bastante desafiador, né? E aí eu decidi então fazer esse estudo. E comecei assim, pelo básico mesmo, a definição aí de dicionário, definição de conviver, de convivência, e vejam o que eu encontrei. Então, conviver, convivência tem a ver com viver com ou em conjunto, tem a ver com compartilhar a vida, tem a ver com vida em comum. Então, observem que todos os conceitos de conviver ou convivência trazem junto de si o conceito de vida. Então, quer dizer que para conviver, primeiro eu preciso viver. E qual a relação disso, né? Do conceito de vida com a forma como eu interajo com o outro? E aí eu senti a necessidade de voltar um passo atrás no estudo e tentar entender qual o conceito de vida que eu levo. Ah, Bruno, mas agora a gente vai filosofar, vamos teorizar, não é sobre isso. Não, calma, vocês vão entender. A forma como eu parto, o conceito de vida que eu levo, influencia muito com a forma com a qual eu interajo com os seres. A forma como eu vivo determina a forma com a qual eu convivo. Então é muito importante entender isso. E aí eu fui buscar esse conceito de vida e a logosofia traz alguns conceitos interessantes de vida. Fala que vida tem a ver com movimento, com atividade constante. Isso são coisas que eu consigo observar na natureza. Provavelmente vocês também. Tudo aquilo que para, morre, apodrece, entra em putrefação. Vida sempre implica em muito movimento, ainda que a gente não enxergue. E tem um outro conceito interessante que a logosofia traz, que é esse aqui, de que vida é luta. Já pensaram nisso? Vida como luta? Ah, Bruno, então estão explicados aí todos os atritos, os conflitos, né? Se viver é lutar, conviver então é chamar o outro para o octógono e vamos lá, vamos embora. Aqui igual ao estilo Amanda Nunes. Mas será que é dessa luta que a gente está falando? A verdadeira luta é contra o outro? Que às vezes eu transformo essa luta numa luta contra o outro, mas será que é isso mesmo? Qual que é a verdadeira luta, afinal? De que luta a logosofia está tratando aqui? E aí, eu refleti, será que essa luta ela é para fora ou é para dentro? Existem lutas internas? Que conflitos, que embates acontecem internamente? Já pensaram sobre isso? Que aliados eu tenho nessa luta e quais são os meus inimigos, se não é o outro o meu inimigo? Ah, Bruno, tá viajando demais. Então vamos deixar no cantinho aqui essa luta e eu quero propor uma dinâmica para vocês. Quero que todos imaginem que nesse momento a gente está entrando numa máquina do tempo. A gente vai fazer essa dinâmica. Então imaginem que a gente está sendo transportado para a Idade Média, mais precisamente o ano de 1350.
tá? E aí, saindo da nossa maquininha do tempo, gente, a gente se depara com um cenário caótico. Muitas pessoas adoecendo, muitas pessoas morrendo. Gente, vocês acreditam que eles estão vivendo uma pandemia de uma doença que começou na China? Acreditam? Só que não era Covid, não. Na época eles estavam vivendo uma pandemia de peste bubônica. E a coisa era ainda pior do que Covid. Dizimou aí 1/3 da população europeia. A expectativa de vida era algo em torno de 30, 40 anos. Então, assim, era um cenário realmente caótico. E aí, assim, se a gente fosse atrás de um médico, algum profissional de saúde, para tentar entender o que estava acontecendo naquela época, provavelmente a gente se depararia com essas figuras aqui, bem peculiares, vestidinhas assim de morte, com essa máscara com cara de bico de pássaro, que era a N95 da época. E se a gente perguntasse para eles o que é que estava acontecendo, provavelmente eles iam contar para a gente sobre uma coisa chamada teoria miasmática. Bruno, o que é isso? A teoria miasmática dizia que as doenças eram disseminadas por miasmas. O que são miasmas? Eram maus ares, ares que carregavam consigo maus agouros e disseminavam as doenças por toda parte. Geralmente esses ares estavam associados com odores fétidos, odores ruins. E aí eles acreditavam que para se defender, eles podiam colocar perfume na ponta desse bico da máscara, porque eles acreditavam que dessa forma eles iam estar protegidos. Então, assim, eu tenho entendido hoje que a crença, ela tende a ocupar todos os espaços que a sabedoria não abarca. Então, ela fica ali sempre carcomendo nas fronteiras do conhecimento. Onde eu não conheço, a crença acaba ocupando. E não acontecia diferente naquela época. Então, assim, imaginem que um de nós chegasse para um desses médicos, chamasse no canto e falasse, cara, vem cá, é o seguinte, eu venho do futuro, eu sei o que está acontecendo aqui. Na verdade, existem bactérias. Ele ia perguntar, como assim? E aí a gente ia explicar, existem seres vivos, invisíveis, tá certo? Que são capazes de invadir o corpo dos seres, agindo independente da vontade deles, podendo inclusive causar muitos males e atentar contra a própria vida desses seres. Essa é a causa de tudo isso que vocês estão vivendo. Gente, provavelmente ele iria por trás daquela máscara, né? Olhar torto pra gente e taxar a gente louco e a gente acabaria provavelmente aí numa fogueira. Então não recomendo que vocês façam esse tipo de afirmação em plena Idade Média. Vamos voltar agora. Mas por que eles iam taxar a gente louco, afinal? Gente, a invenção conhecida hoje por todos, né, do microscópio, só aconteceu em 1674. Então, assim, 350 anos depois, 300 e poucos anos depois. Né? Então, eles não sabiam, só aí, em 1674, é que descobriram que existiam micro-organismos, e só 2 séculos depois, em 1850 mais ou menos, que descobriram a associação desses micro-organismos com as doenças que a gente hoje entende, que são infecto-contagiosas. Então, observem que existia um mundo das causas, que era desconhecido. E aí isso me trouxe 2 reflexões. A primeira é a seguinte, é que o fato de eu desconhecer uma realidade não impede que ela atue. A realidade não negocia realmente com a ignorância. E não impediu que ela atuasse e dizimasse 1/3 da população europeia só porque eles não sabiam da existência dessa bactéria. E a segunda reflexão que eu fiz vejam só, essa é uma imagem real, está colorida artificialmente, mas é uma imagem de microscopia eletrônica, é uma imagem real de microscópio. Essa célula vermelha aí, parece ficção científica isso, né? Mas essa célula vermelha é um neutrófilo, é uma célula de defesa do corpo. E ela está lutando contra essas célulazinhas verdes aí, que são bactérias, tá certo? Para defender o nosso organismo. E aí a segunda reflexão que eu fiz é que hoje é muito claro para a gente que o nosso organismo trava inúmeras batalhas titânicas diariamente para garantir a nossa saúde e a nossa integridade, para combater assim um sem número de invasores que a todo momento tenta atentar contra o nosso ser. Então são muitas lutas. E aí o fato da gente ter conhecido essa realidade permitiu que a gente atuasse sobre ela, né? Desenvolvesse aí métodos para prevenção, para tratamento, antibióticos, enfim,
N intervenções surgiram desse conhecimento. Agora, concordam que, a semelhança do que acontecia na Idade Média, se eu desconhecesse essa realidade, eu não teria como atuar? Então, vejam, tem uma frase muito interessante do autor do Pequeno Príncipe, que é um livro muito legal, em que ele diz assim: o essencial é invisível aos olhos. E aí o que eu fiquei pensando é o seguinte: quantas outras realidades que talvez daqui um século, 2 séculos, vão ser consideradas muito óbvias, mas quantas outras realidades será que não existem hoje e que, apesar do meu desconhecimento, não influem poderosamente na minha vida? Concorda? Que hoje para a gente é muito claro isso dos micro-organismos. Mas para eles não tinha a menor lógica pensar nisso. E por que eu estou trazendo tudo isso e o que isso tem a ver com convivência? É que a logosofia apresenta, descortina, um outro mundo causal, que é o mundo dos pensamentos. E vejam como é que ela define. Ela diz que os pensamentos são entidades autônomas que atuam, em geral, independentemente da vontade do indivíduo. Ela diz que os pensamentos são seres vivos, invisíveis, capazes de invadir não o corpo, mas a mente, agindo independentemente da nossa vontade, podendo inclusive causar muitos males para o seu hospedeiro e atentando contra a vida desses seres. É isso mesmo. Os pensamentos, eles exercem pressão sobre a nossa vontade e acabam influenciando poderosamente na nossa vida e nos nossos comportamentos. Então, toda ação é precedida por um pensamento. E qual que é o problema disso? É que se esses invasores governam, se esses invasores exercem pressão sobre a minha vontade, são eles quem governam a minha vida. E aí eu fico alheio a esse processo de escolha. Então vejam, qual que é a luta que a gente estava tratando quando a gente diz que vida é luta na logosofia? A luta é essa. É a de começar a entender e aos poucos sentir essa realidade de que eu sou uma coisa e o pensamento é outra. Buscar me diferenciar do pensamento. Me emancipar dos pensamentos. Vencer aqueles que são negativos e que exercem pressão sobre a minha vontade. E aí sim eu começo a exercer algum domínio sobre a minha vida. E vejam, se eu sou uma coisa e o pensamento é outra, e se eu não sou o pensamento, quem é que eu sou? Aí isso é um material para uma outra palestra. Né? Teria muitas coisas para falar sobre isso. E a logosofia trata muito dessa formação consciente da individualidade, desse novo ser, que não é os pensamentos que ele carrega e que estão ali de passagem. E vejam que interessante. Pensar que eu sou uma coisa e o pensamento é outra me permite entender que o outro também não é o pensamento que ele carrega. E isso me infunde muito mais empatia e compaixão na vida de relação. E ameniza muito os conflitos. Então eu tenho entendido que o meu sistema imune ele luta contra os invasores e que eu também tenho uma luta a travar. Mas se eu desconheço essa realidade, eu perco de WO, eu nem compareço na luta, não é verdade? E eu não tenho a prerrogativa, a possibilidade de atuar sobre ela e ajudar, né, a definir o que é que a minha consciência quer, para onde a minha consciência quer direcionar os meus atos. E aí, quem vence esse embate interno, eu, os pensamentos, é quem, em última instância, eu levo à vida. O pensamento que tem vez é aquele que vai me fazer atuar segundo a sua diretriz. E aí, eu vivo como o pensamento determina. E eu convivo como o pensamento determina também. Então, uma das compreensões que eu tive nesse estudo é de que, se eu permito que esses pensamentos me levem ao sabor do vento, eles é que vão conviver com o semelhante, e dessa inconsciência surgem muitos atritos, porque os pensamentos negativos de um e de outro se digladiam pra caramba, e todos saem machucados disso. Então, é fundamental entender, na minha compreensão, que a convivência começa em mim. Ela não começa já na interação. Ela tem muito que ver com a forma como eu parto. Mas, gente, vamos fazer agora uma digressão aqui. Quero que todos
todos se recordem aí das suas aulas de biologia, lá no ensino médio. Vamos lembrar daquelas relações ecológicas. E aqui eu queria ver como que a gente observa essa convivência acontecendo na natureza para ver o que a gente pode extrair dela. Então, eu quero que todos procurem se ver nas relações que eu vou apresentar aqui. Isso também vai ser bem breve. A gente tem, por exemplo, uma relação muito harmoniosa que é a da sociedade. Aqui eu trouxe o exemplo das abelhas, numa colmeia. A gente sabe que tem a abelha rainha, as operárias, o zangão, e que todas elas trabalham de uma forma muito organizada. Então, eu observo organização, ordem, disciplina, obediência. Eu consigo observar muita colaboração e muito esforço. A gente não costuma ver uma abelha competindo com a outra para ver quem acha primeiro a flor com mais néctar, ou uma abelha operária reclamando das horas extenuantes de expediente com a abelha rainha. Não, tudo parece muito harmonioso nesse sistema, não é mesmo? Uma outra relação muito interessante é a da protocooperação. Nossa, Bruno, que coisa antiga. É um tipo de mutualismo. Eu tive que estudar de novo para fazer isso daqui, tá, gente? É um tipo de mutualismo. Então, vejam o exemplo, vocês vão entender. Aqui nessa figura tem um caranguejo eremita e ele está carregando nas costas uma anêmona do mar. Ele carrega a anêmona porque ela tem substâncias urticantes que afugentam os inimigos e isso protege o caranguejo, é bom para ele. Para ela, por outro lado, é bom ser carregada, porque ela é um ser, por natureza, séssil, imóvel. E aí, com o caranguejo, ela ganha mobilidade, aumenta as chances de proliferar e perpetuar a espécie. Então, é benéfico para os dois. Interessante a relação, né? Mas nem tudo são flores. A gente sabe que tem relações muito desarmônicas mesmo na natureza. Aqui é uma relação de competição, provavelmente por acasalamento pela fêmea ou por território entre seres da mesma espécie. Existem outras, aqui é o predatismo, por exemplo, quando um ser tenta sobreviver às custas do outro. Já observaram alguma relação no mundo humano assim? E tem relações ainda mais desarmônicas, bizarras. Mas vejam, o que eu refleti a respeito disso é que todas essas relações desarmônicas que eu observo na natureza têm muito a ver com essa natureza instintiva do ser. Tá? Mas, Bruno, isso só serve para o mundo animal, né? Nós somos civilizados, afinal de contas, né? O mundo do homem não tem esse tipo de coisa, esse tipo de coisa desarmônica e tal. Será que é assim mesmo? É que às vezes, gente, eu sinto que as minhas palavras, os meus gestos, mesmo com os seres mais queridos, às vezes carregam um germen de violência. Às vezes vão com um pouco de instinto. Já perceberam isso? Vocês são surpreendidos pelas próprias reações, às vezes? Às vezes a gente perde o autocontrole. Por que essas coisas todas acontecem? O essencial é invisível, lembra? É interessante, eu tinha um amigo, tem um amigo meu, que ele diz que família é ótimo, a quilômetros de distância, assim, para ver uma vez no ano só. E eu conheço uma pessoa também que dizia assim que preferia morar na Lua ou numa ilha deserta, num lugar assim. Porque a convivência é realmente difícil, né? Mas já pensaram? Será que como a música diz, é impossível ser feliz sozinho mesmo? Então, ó, vamos fazer essa outra dinâmica aqui. Eu quero que todo mundo imagine que a gente está indo para uma ilha deserta. Olha só, lugar paradisíaco. E não é assim, zoado, não. Tem sombra, água fresca. Maravilhoso o lugar. Passagem só de ida, vamos ficar lá, passar uma boa temporada. E aí, tal, silêncio. Primeira semana legal. Segunda semana tô curtindo ainda bastante. Na terceira semana já começa a bater uma angústia aí. A saudadezinha do engarrafamento. Pela cara do Tom Hanks aí. Isso foi quando ele descobriu que não tinha Wi-Fi na ilha. Gente, mais cedo ou mais tarde, a gente entra em parafuso e todo mundo acaba indo atrás de algum amigo. Vai por mim. Agora, brincadeiras à parte, por que é que a gente precisa tanto do outro? Por que nós somos seres que vivem em sociedade? Por que não dá para conceber viver completamente isolado? Apesar de a gente estar em tempos de isolamento social. E a logosofia traz o seguinte. Ela diz que nós nascemos com uma constituição biológica perfeita, mas que do ponto de vista psicológico e espiritual, é como se nós estivéssemos incompletos, como uma obra inacabada mesmo.
Vejam o que ela diz. O ser humano requer aperfeiçoar-se, isto é, chegar a completar-se, pois não é mais que um fragmento de uma figura que é necessário terminar. Então quer dizer que eu estou inacabado? Vejam só. Esse aqui é um quadro de um artista chamado Anton Raphael Mengs, está no Metropolitan, nos Estados Unidos. E ela é assim mesmo, o quadro. Ficou inacabado, desse jeito, tá? É desse jeito que está exposto lá. Não causa um baita estranhamento? É bem bizarro, não é? Isso porque a gente olhando para a parte física inacabada parece muito esquisito. Mas já pensaram que talvez a gente tenha um lado psicológico e espiritual que está inacabado? E aí vejam, se a obra está inacabada, para ela chegar a ser uma obra completa, existe a necessidade de um trabalho de artista, não concordam? Então vamos supor aqui que realmente a gente esteja inacabado do ponto de vista psicológico e espiritual. E que exista um trabalho de artista. De que artista a gente está falando? Quem é esse artista? Aí alguém vai falar, Bruno, sou eu. Tá, mas eu quem? É a grande questão. Pergunta de ouro. Eu vou deixar algumas perguntinhas aqui. Se alguém quiser ir interagindo no chat, a gente pode depois trocar também. Que obra esse artista está criando? A gente tem ideia de qual o aspecto final da minha obra? Onde é que ela vai chegar? De que ferramentas a gente dispõe para realizar essa obra? E aqui eu vou deixar mais 3 perguntinhas que eu quero que vocês guardem até o final da atividade, porque vão ser importantes para ela. Que são as seguintes. Qual a matéria-prima da obra desse artista? Onde é que está o ateliê desse artista? Onde é que ele oficia? E de onde surge a inspiração? Bruno, que raios tudo isso tem a ver com convivência? Calma que vocês vão entender, a gente já está chegando nessa parte. Olha só, isso é compreensão minha, tá? Já falando agora propriamente de convivência. Eu entendi com esse estudo que toda relação é em si uma obra e também uma oportunidade ímpar de completar a minha obra. Então é como se existisse algo que eu construo em mim, algo que o outro constrói no outro e algo que se expande para além dos dois, ou mais pessoas no caso. Então é uma obra, é algo que é construído a 4 ou mais mãos, né? E aí o trabalho do artista, o trabalho a ser realizado é justamente esse, é buscar ser a um só tempo a arte e artista, o pintor e a pintura. E aí é você trabalhar sobre si, trabalhar sobre o outro e permitir que o outro te modele também. A logosofia traz o seguinte, tá, tenho uma obra para realizar, mas onde é que eu tiro o que está faltando, né? Como que a gente faz? A logosofia diz que uns têm o que falta a outros, e o que a uns falta, outros têm, e assim sucessivamente. Gente, então fechou. É só organizar os matches, cada um pega o que falta para si, entrega para o outro aquilo que tem, e tá tudo certo, todo mundo se completa, a gente vai para casa feliz. Só que ela pontua o seguinte, tem um pequeno, grande problema, que é esse daqui. O grande problema reside em que ninguém quer dar ao outro o que tem, porque pretende que o que tem seja melhor do que o que lhe falta e o outro tem. E aí é problema. Vejam só, é como se eu tivesse tão ocupado em querer que aquilo que eu já tenho, as virtudes, os valores, os fragmentos que eu já trago, sejam os melhores fragmentos, que eu não me ocupo de fazer precisamente aquilo que eu precisava fazer, que é buscar no outro o que me falta. E que o outro traz consigo, muitas vezes. Concordam que isso vai gerando uma posição equivocada? E eu já parto de antemão dessa posição equivocada de que eu sou mais do que eu sou, de que os meus fragmentões são muito bons. E eu chego ao ponto, muitas vezes, de crer que eu estou mais do que completo, de que eu não tenho nada para aprender com o outro, que eu não tenho que me aperfeiçoar coisa alguma, que o outro tem que me aceitar como eu sou, porque eu sou assim mesmo. Isso vai criando uma posição equivocada, concordam? Isso gera muitos atritos, muitos. E vejam que aqui eu não estou falando da convivência ainda, eu estou falando de como os seres partem de antemão. Tá? Vocês já colecionaram figurinha alguma vez na vida?
Ó, vou tirar aqui para mostrar para vocês. Eu, assim, há muito tempo atrás, 2018, há muito tempo atrás eu colecionava figurinha aqui, ó. Tinha o álbum da Copa. E vejam que o álbum tava, assim, com muitos fragmentos faltantes aqui, né? Não cheguei nem perto de completar. Gente, eu quero que vocês imaginem um álbum incompleto, tá certo? E eu vou voltar a compartilhar aqui a tela. Imaginem um álbum incompleto, como esse aqui que eu trouxe para vocês. Inventaram um recurso sofisticadíssimo, muito interessante, para chegar a completar o álbum. E é assim, muito sofisticado. Se chama troca de figurinha. Gente, parece óbvio, né? E é óbvio, na verdade. A gente troca para chegar a se completar. Então criaram essas sessões de troca de figurinha. Agora eu quero que vocês imaginem que a gente está com esse álbum incompleto. Imaginem o seguinte: eu tenho um álbum incompleto aqui e eu parto da posição equivocada de que o meu álbum já está mais do que completo. E aí eu falto a sessão de troca de figurinha. Concordam que ele vai continuar desse jeito, incompleto? Se por outro lado eu vou na sessão de figurinha, mas na hora de trocar as figurinhas eu não presto atenção e fico ocupado mostrando para os outros as minhas figurinhas brilhantes, ó, veja como as minhas figuras são legais, concordam que eu também não vou chegar a completar desse jeito? Eu nunca vou chegar a completar. E isso vai gerando muita incompreensão. Porque, vejam, um dos grandes erros do meu entendimento consiste no fato de que muitas vezes a gente se embriaga com os próprios fragmentos, vistos pelas lentes de aumento de um pensamento negativo que é a vaidade, que a logosofia define como uma deficiência, um pensamento negativo enquistado na mente. Ela me faz crer que eu tenho fragmentos muito bons e que por isso, de alguma forma, eu vou adquirindo a posse vitalícia de uma coisinha na vida de relação chamada razão. Então, eu sou o detentor vitalício da razão. E aí isso cria muitos problemas. Falta, no meu entendimento, a visão da minha justa medida. Porque se eu tivesse uma visão mais macro da minha figura, eu ia ver que, gente, falta muita coisa para completar, tem muito trabalho para fazer. E tudo isso gera essa posição equivocada. A logosofia diz que valoriza-se muito mais o que se dá do que o que se obtém. E, naturalmente, isso promove uma constante luta de apreciações. Porque é lógico que, em tal situação, as partes que atuam não julguem o fato na mesma medida. Então, tudo isso vai criando uma posição equivocada. É como se, naquela sessão de troca de figurinha, eu sentisse que na hora de trocar eu estou dando uma figurinha brilhante e estou recebendo uma figurinha qualquer, amassada, repetida. E parece muito injusto para mim, não concordam? Só que o outro do outro lado está pensando exatamente a mesma coisa. E aí isso gera uma luta de apreciações. E não é essa a luta que a gente tem que travar, não é contra o outro. E eu tenho entendido que muito também dessa postura equivocada tem a ver com uma outra deficiência psicológica, um outro defeito da psicologia humana que a logosofia aponta, que é o egoísmo. Isso, assim, prejudica muito a vida de relação. A logosofia define como a força que se opõe a algum gesto desinteressado. Então, eu não consigo fazer desinteressadamente o bem pelo bem. Porque o egoísta, a postura do egoísta é a seguinte: tudo para mim. Sempre que o egoísta dá, ele tem a sensação de que está perdendo. E aí, tudo que ele dá é sempre maior do que aquilo que ele recebe. Ele fica sempre com a sensação de eterno perdedor. E aí, isso vai criando uma situação em que o outro parece que está num débito inquitável comigo. Porque sempre o que eu dou é mais do que o que eu recebo do outro. E aí isso chega ao extremo, muitas vezes, do egoísta se sentir na posição de credor do universo. Ao invés de buscar servir a humanidade, a gente se coloca nessa posição de quem está lá sempre para ser servido. E isso gera muitos conflitos e muitos atritos na vida de relação. Então, essa daqui é uma das chaves do estudo, no meu entendimento, que é a gente buscar na vida de relação sempre doar-se por inteiro. A logosofia diz que é mais conveniente que cada um coloque 100% de sua parte, confiando tudo, se possível, às próprias possibilidades. Gente, eu vou ler de novo essa última parte. Confiando tudo, se possível, às próprias possibilidades. Confiar tudo às próprias possibilidades
significa não esperar do outro, concordam? Não esperar. Gente, criar expectativa. A gente tem direito de criar, projetar expectativas sobre os outros? Criar expectativas não é de alguma forma atrair para si a frustração? Quantos problemas não surgem por isso? Porque eu estou esperando do outro, não é? Uma coisa ou outra. Então, muito mais vale a gente buscar, né, olhando esse arquétipo que a natureza ensina das abelhas, buscar ser uma sociedade, buscar ser um time junto com o outro, buscar torcer pelo outro, ser uma equipe e não viver competitivamente, porque isso é o que o egoísmo me faz crer, que eu tenho que viver competitivamente. E o egoísmo, ao contrário do que o egoísmo quer me mostrar, eu vou percebendo que quanto mais eu dou, mais eu ganho, e não o contrário. O egoísmo quer me fazer sentir que eu estou perdendo. Alguma vez vocês já passaram por alguma situação em que o coração parecia querer aproximar, conciliar, ceder, mas o distanciamento do outro ser se promoveu pela mente? Eu tenho entendido no meu estudo que o mal ele se manifesta nesse mundo mental dos pensamentos muito por essas deficiências, e ele é separatista, ele me separa dos outros. Todas essas deficiências acabam promovendo a separação. E vejam, é pela mente que o mal ataca, é pela mente que essas deficiências agem. Então, eu tenho observado que muitas vezes eu vivo e sinto coisas muito sublimes que a vida de relação me proporciona, mas que é possível esquecer. Esquecer de sentimentos muito nobres. Então, quantas vezes a rotina, o cansaço, os problemas do dia a dia, o engarrafamento no trânsito, a segunda-feira, não acabam, de alguma forma, asfixiando sentimentos que a gente tem, que às vezes são muito grandes pelos seres mais queridos? Como é que eu faço para proteger esses sentimentos? Já pensaram nisso? Tem uma obra de arte que é muito interessante, que chama Love. Foi feita pelo artista Alexander Milov. Ele retrata dois adultos dando as costas um para o outro e as crianças internamente buscando se aproximar. É uma obra muito sensível. Vocês já se sentiram assim, nesse conflito interno? O que é que na mente me faz dar as costas para o outro? Então, eu vou trazer mais algumas perguntinhas aí para reflexão. Vocês podem responder no chat ou podem ficar só para reflexão também. Essas ausências que a gente tem vivido também tem um papel a cumprir? Será que as saudades que a gente sente contém uma nota instrutiva por trás disso? Tem algo a aprender com isso? Eu estou aproveitando essas oportunidades? Estou vivendo conscientemente esses distanciamentos e as aproximações também? Eu tenho sido coerente com o afeto que eu sinto? Ou eu sinto de um jeito e ajo de outro com as pessoas que eu amo? O meu pensar e o meu sentir estão alinhados? Eu me sinto assim? Vou deixar aí para reflexão. E a gente vai tratar de um outro aspecto que é muito interessante. Márcia, se tiver, enfim, alguma manifestação no chat, alguma coisa que você queira trazer, a qualquer momento, tá bom? Vejam se já viveram essa situação, olha que interessante. A gente chega lá num McDonald's, um Bob's, um Burger King, alguma coisa assim. Não estamos sendo patrocinados. Alguma coisa assim. Chega numa hamburgueria, uma sanduicheria, vai lá no caixa, olha aquele painel e vê aquele sanduichão bonito, imponente, delicioso, né? E aí você pede lá no caixa, paga, acerta e chega a sua caixinha e eis que você abre a caixinha e vê aquele sanduíche mais ou menos, um tomate escorregando para um lado, picles para o outro, todo mais ou menos. E aí você vai no caixa, naturalmente reclamar, né? Porque não estava como vinha sido mostrado, e ele vai te dizer, ó, sinto muito, não posso fazer nada, tá escrito lá, ó, imagens meramente ilustrativas. Vocês já viveram algo parecido? Por que eu estou falando disso? O que isso tem a ver com convivência? O autor da logosofia traz o seguinte, ele diz que, antes da gente começar, antes da gente ler, ele diz que no início de uma relação, de qualquer tipo que seja, as pessoas se empenham muito, empenham os maiores esforços,
ali para tecer com fios de seda e marfim a relação que está construindo. Olha que bonito. Né? Então, assim, a gente dá o melhor para aquela obra que a gente está construindo ali com o outro. E aí ele diz o seguinte, é que havia ali plasmadas duas imagens ideais, a dele e a dela, que ele dá o exemplo dele e dela, mas poderia ser outro tipo de relação. O encontro de ambos não foi o encontro das duas imagens. E então, cada um tomando por sua vez o pincel, a vai modificando, porque considerando a sua muito superior, pensa que foi demasiado generoso. É como se aos poucos a gente fosse vendo a realidade do outro e ver que a realidade não é tão bonita quanto aquela imagem ideal que tinha inicialmente. Isso é natural. E aí, isso vai diminuindo os esforços de cada uma das partes de construir. Eles vão se desobrigando mutuamente daquelas atenções iniciais e acabam descuidando do próprio conceito e deixando transparecer aos poucos a verdadeira condição, que nem sempre é tão bonita. E o problema é que eles acabam por diminuir aqueles esforços em tecer lá com fios de seda e marfim, e tudo vai gerando mais atritos. As coisas ficam muito mais suscetíveis nessa fase. E aí tem o pincel que atua nesse momento. E que pincel é esse? O autor de Logosofia diz que o pincel é a realidade. Aquela que, mostrando por um lado o que é, oferece a possibilidade do que pode ser e somente pede para pôr mãos à obra com um afã tolerante que aperfeiçoa sem danificar o que quer modelar. Bruno, não entendi nada. O que eu extraí disso daqui é que, de alguma forma, a realidade, quando ela aparece, quando ela se apresenta, ela frustra. Mas, por outro lado, ela abre uma grande oportunidade, que é de conhecer, para pôr mãos à obra, para a gente conhecer qual que é o trabalho do artista. Só que, assim, lembrar que esse trabalho tem que ser feito ali, como ele fala, com afã tolerante, com tolerância. Porque muitas vezes, na tentativa de modificar no outro aquilo que me desagrada, os aspectos que eu não gosto, as pessoas acabam se ferindo. E aí as imagens vão ficando semi-destruídas. Então vejam, aqui a gente chega, talvez, à resposta daquela pergunta que a gente tinha feito lá atrás. Qual que é a matéria-prima desse artista? A matéria-prima já é a Mona Lisa pronta, aí toda, né, já bem acabada? Não, né? Eu tenho entendido que a matéria-prima é a realidade. E a realidade não é tão bonita quanto a Mona Lisa. A realidade atua, ela tem que atuar. Muitas vezes a gente se martiriza quando ela aparece, mas ela não faz nada além de revelar, de me mostrar qual que é a matéria-prima, quais são as lutas que esse artista vai travar. E ela me abre uma grande possibilidade, que é a de amar na verdade. Só é possível amar aquilo que se conhece. Então, muitas vezes a gente busca relacionamentos perfeitos, pessoas ideais, chefe ideal, colegas ideais, família ideal. A gente sempre busca as coisas prontas, né? Você fala, trabalho de artista. Quando fala em trabalho, a gente não quer trabalho, a gente quer encontrar as coisas prontas. Mas eu tenho entendido que isso não é automático. Está todo mundo em construção, isso se constrói. E muitas vezes a gente esquece da principal parte, que é a nossa parte nisso. De se perguntar, eu busco várias coisas ideais, mas e eu? Eu sou ideal? Eu sou ideal? O que eu estou fazendo para me aproximar disso? Em quantas anda a minha obra? Já se perguntaram? A gente não pensa nisso normalmente quando a gente está procurando essas relações. Teve uma passagem que eu vou contar para vocês que chega a ser anedótica. A minha namorada estava andando de táxi uma vez, e aí o taxista teve um desentendimento do trânsito, alguém buzinou para ele, alguma coisa assim, e aí ele soltou a seguinte pérola. Eu queria que todo mundo fosse que nem eu. E aí foi muito engraçado, ela trouxe essa vivência, a gente riu bastante e tudo mais. E aí, assim, depois eu fiquei pensativo. Gente, parece muito absurdo isso que ele falou, mas quantas vezes eu não quero imprimir no mundo o meu ritmo? E aí, vamos propor mais uma dinâmica. Vamos botar a imaginação mais uma vez para funcionar. Olha só. Gente, imagina um mundo em que só tenha você. Você aí. Todo mundo é você. O semelhante não é mais semelhante. O semelhante é igual a você. Só tem você no mundo. Não é desesperador? É muito desesperador pensar nisso. É pior do que ficar na ilha sozinho, gente. Porque o álbum de figurinha vai continuar mais do que incompleto. Você não tem com quem trocar, todo mundo tem as mesmas. É muito desesperador isso. A gente muitas vezes ignora o fato de que na diferença é que reside uma grande oportunidade,
que é a de colher os fragmentos faltantes. Então, a gente se aproxima pelas afinidades mesmo das pessoas. Mas a gente também não pode esquecer de buscar o elemento que falta. E aí, assim, eu sei que foi um exemplo radical, mas para quem gosta dos clássicos aí, o Raul Seixas tinha uma música muito interessante, que chamava Carpinteiro do Universo. E ele dizia assim em uma estrofe: estou sempre tentando aparar o cabelo de alguém e sempre tentando mudar a direção de um trem. Gente, vocês já se sentiram assim meio carpinteiros do universo, indignado com tudo, querendo mudar tudo? Ah, aquilo tem que ser assim, aquilo, né? Eu me vi muitas vezes nisso, e é um esforço muito mal gasto. A logosofia traz o seguinte ensinamento sobre isso: até quando seguiremos pensando que são os demais que devem mudar o seu modo de ser? Esse não é um bem que devemos a nós mesmos? Por que eu quero mudar tanto o outro? Por que incomoda tanto? E aí aqui eu cheguei na resposta daquela outra pergunta, que era: onde é que é o ateliê desse artista? Gente, para quem é da área jurídica, né? Qual a jurisdição do meu trabalho? Onde é que eu, né? Até onde vai isso? Esse ateliê onde eu oficio? Eu tenho entendido que é isso. O ateliê onde se concentra o trabalho do artista é dentro do meu mundo interno. Porque simplesmente eu não mudo nada fora disso. E muitas vezes a gente reluta em entender isso. Quanto esforço, quanta energia, quanto tempo a gente não gasta, a gente não desperdiça tentando mudar o outro em vão. Gente, já pensaram se a gente empregasse todos esses recursos em mudar, em trabalhar sobre a nossa obra dentro do nosso ateliê? Seria muito mais produtivo, muito mais. E aí tem uma imagem muito interessante que a logosofia traz. Gente, fantástica essa imagem, fantástica mesmo. Que é a seguinte: a de que nós todos somos pedras preciosas. Olha só que legal. Gente, a gente é pedra preciosa. Só que tem um porém, a gente está sem polir ainda. Então a gente ainda está na forma bruta. A gente está muito envoltos por rochas muito duras. E vejam só, a convivência é aquela que guarda a grande oportunidade de permitir que a partir desse contato entre uma rocha e outra, que a gente vá se deixando modelar, que esse contato faça o polimento dessa rocha, apare as arestas, para que aos poucos vá da pedra bruta aparecendo aquela pedra preciosa, apareça o rubi que cada um tem dentro de si. É bonito, né? Mas isso só acontece se eu me permitir modelar pela convivência. Qual que é o problema? O problema é que, ao invés disso, esse contato só gera atrito, faísca, todo mundo se sente incomodado, que o outro não é como eu quero que seja, eu não sou como o outro quer que eu seja, eu não sou como o outro quer que eu seja, enfim, e eu não arrumo a cadeira do jeito que o outro quer, e tudo dá errado. O problema, eu tenho entendido, que está aqui. Existem forças que me fazem sair do meu ateliê e olhar só para fora. E aí eu não uso essa faculdade de observar, essa observação de uma forma treinada, de uma forma adestrada. Eu uso essa observação de uma forma muito equivocada. Porque eu olho para o outro, ao invés de ver os fragmentos que eu preciso e colher para mim, eu só vejo os fragmentos faltantes, as lacunas que o outro tem. E eu deixo de enxergar aquelas que me faltam. E isso impede que eu realize aquele trabalho. Então a logosofia tem ensinado o seguinte: que a gente tem uma boa condição, mas que precisa ser desenvolvida, que é a que deixa o ser perceber o que o outro fez em seu favor, mesmo que não esteja à vista. A gente consegue perceber aquilo que o outro está fazendo e que não está tão à vista assim? Porque se eu desenvolvo essa capacidade de reconhecer o bem no outro, e eu vejo o que o outro tem de bom, vai surgindo a possibilidade de cultivar um sentimento de gratidão e, a partir dele, o ímpeto de corresponder a esse bem que o outro me traz. Se eu não enxergo bem, isso não acontece. E aí, assim, eu sei que é clichê trazer a imagem do copo meio cheio, né? Procurar ver o copo meio cheio do outro. Mas eu penso que é esse o exercício que a gente tem que fazer, de procurar pelo bom do outro. O que me interessa é o que o outro tem e que me falta. E aí, entender que esse copo meio cheio,
eu tomei o cuidado aqui de deixar um copo que está em processo de enchimento, porque é basicamente isso. Não é para estar estático. O outro é para ser um copo meio cheio que está em processo de enchimento. Então, às vezes, ele realmente não tem ainda, não se completou ainda, mas ele está em processo de se completar. E aí exige muita tolerância da minha parte para olhar só a parte, olhar principalmente a parte que ele já possui. E aí a gente chega aqui no último aspecto, já para encerrar a nossa atividade, no último aspecto daquela pergunta, de onde vem a inspiração desse artista para o trabalho dele? Vejam aqui, eu não entendo muito de arte, mas via de regra, um pintor, um escultor, não costuma criar do nada. Geralmente ele tem algo da natureza, um modelo humano, alguma coisa em que ele replica ou pelo menos que ele se inspira para criar a obra dele. Aqui, por exemplo, a gente tem à esquerda um quadro do Monet, que é belíssimo, e à direita a paisagem que ele usou de inspiração para criar a própria obra. E aí eu compreendi nesse estudo que existe na convivência a grande possibilidade de eu fazer do outro uma inspiração. Então eu vou educar aquele olhar, procurar o que é bom, o que é belo, o que é de valor e buscar replicar em mim. E eu não vou ignorar o mal, eu vou enxergar aquilo que o outro tem de mal, mas entender, buscar, gente, sempre busca entender por que o feio do outro me incomoda tanto, por que aquele aspecto ali me incomoda tanto. Porque não foram uma ou duas vezes que aconteceu de eu observar que aquele aspecto também estava presente em mim e é por isso que ele causava tanta reação. Então, será que eu também tenho essa característica? É para a gente enxergar o mal do outro, sim, mas rechaçar esse mal internamente. Então, entender que existem dois labores a serem feitos: o de replicar o bem que o outro traz consigo na herança e o de rechaçar o mal que o outro traz junto com ele. Mas ambos os labores acontecem onde? No meu ateliê, internamente. E aí eu começo a entender que a convivência me brinda com uma oportunidade que é ímpar, que é a de buscar completar essa obra, buscar completar esse álbum de figurinha e ajudar a que o outro também chegue a ser mais completo. Eu tenho entendido que isso é o que enriquece muito a convivência e ameniza muito os conflitos na vida de relação. Então, a proposta que eu tenho que fazer é essa. Vamos lá? Mãos à obra? A gente, então, encerramos aqui a nossa atividade. Eu queria deixar para vocês aqui a programação das próximas atividades. Então, se você se interessou, aqui nesse link que está no canto superior esquerdo ali, ou no QR Code, vocês vão poder acessar essas 3 próximas atividades que vão acontecer nas 3 próximas terças-feiras, tá? Dia 25/8, 1º de setembro e 8 de setembro, a gente vai ter atividades de informação para quem se interessou e quiser conhecer mais sobre logosofia. Esse mesmo link vai estar disponível ali na bio do nosso Instagram. Então, segue a gente lá no Instagram, é @logosofiaparaísosp, tá? Esse é o perfil da Logosofia do Centro de Estudos Paraíso aqui em São Paulo. Existem vários outros perfis aí também disponíveis. Nesse perfil, a gente vai deixar esse link lá na bio para quem quiser acessar e participar de outras atividades. Agradeço imensamente aí as pessoas que tiveram a paciência aí de ficar aqui até o final. Foi muito legal o estudo e espero que tenha sido proveitoso aí para vocês. Muito boa noite. Boa Tô noite. vendo aqui. Só agora que eu estou vendo aqui o chat, gente. Obrigado, viu? Bruno, Oi. tem uma pergunta, tem uma reflexão da Silvana que ela Pode. queria saber sobre a dificuldade da convivência entre as pessoas que não aceitam como fazer, não aceitam os fragmentos, na verdade, né? Eu respondi para ela mais ou menos naquele aspecto da troca dos fragmentos. Se É, você quiser falar mais um pouquinho, aquele isso. aspecto de pessoas que têm pontos de vista diferentes e não aceitam. Então, como conviver com essas pessoas? A dificuldade, principalmente em gênero, ideologia de gênero, etc.
Isso é um aspecto bastante delicado, eu tenho entendido, viu, Ivo? A gente não consegue impor mudanças. Eu tenho entendido que o melhor que nós podemos fazer é concentrar nesse trabalho dentro do nosso ateliê, esse trabalho de artista, e buscar servir de inspiração também para o outro. E, idealmente, esse é o grande trabalho, né? É um buscar se inspirar no outro. Então, eu vou construindo em mim e com isso, de alguma forma, eu posso colaborar para que o outro observe com o exemplo e muitas vezes não alfinetando ou apontando diretamente, mas tentar construir em mim aquilo que eu quero ver no outro. Eu tenho entendido que esse é um aspecto, porque é muito difícil mesmo a gente buscar impor as coisas. Muito difícil. Mesmo que seja um bem. Muitas vezes a gente julga que tem um bem para oferecer para o outro, e, 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 pode ser de fato um bem, mas o outro precisa ir atrás. O outro precisa fazer esse movimento. A gente não tem como impor uma mudança de uma característica, por melhor que seja a nossa intenção. É um esforço mal gasto.